Salve, salve. Bom, é o seguinte, na aula de hoje, como prometido, vou começar a falar para vocês dos instrumentos ópticos, certo? Vai ser uma aula mais teórica e na aula online a gente dá mais uma conversada, pode ver algumas imagens, daí a gente dá mais uma detalhada nisso aí. Então, quais são os principais instrumentos ópticos, principalmente na física, tá? Primeiramente, a lupa, que é a lente de aumento, certo? Fisicamente falando, a gente sabe para que a lupa serve, exatamente para aumentar o nosso visual ali. Seria uma lente convergente, tá? O objeto deve estar posicionado entre o foco dela e o centro óptico. E aí, se a gente for voltar na aula anterior, a gente sabe como que a imagem se comporta quando ela está entre o foco e o centro óptico. Mas aqui eu vou te ajudar porque é uma aula teórica. A imagem é virtual, direita e maior. É meio óbvio, né? Você não enxerga a imagem nem invertida e nem menor numa lupa, né? Então, tranquilo. Aqui, como é uma lente convergente padrão, eu não vou mostrar o esquema, você pode usar na aula passada. Aqui, agora eu tenho, por exemplo, um microscópio composto. O microscópio formado de duas lentes convergentes. Uma que é chamada de lente objetiva, que tem uma distância focal pequena, e outra chamada de lente ocular, que tem uma distância focal grande. Ah, Vitor, não entendi. Agora, esse aqui é até bom mostrar o esquema para vocês. São duas lentes, olha só. Aqui eu tenho um objeto que eu vou enxergar, certo? Que eu vou colocar aqui no meu microscópio. E aí, o que vai acontecer? Vou propagar os raios normalmente aqui, ó, aqui paralelamente ao eixo principal e aqui incidindo no centro óptico. Vai, como é uma lente convergente, vai incidir no foco e aqui não sofre desvio. No cruzamento, aqui a imagem, certo? Esta imagem aqui sai invertida, bonitinha e tal, a gente já sabe como que isso aqui se propaga. Aí, como eu tenho duas lentes, agora esta imagem referente a este objeto vai ser o objeto desta lente aqui, certo? Então eu criei uma imagem e essa imagem aqui dentro agora desse microscópio vai ser objeto aqui dentro. E a gente vai fazer a mesma coisa, propaga paralelamente, incide no foco, incide aqui no centro óptico. E aí, onde sai esse cruzamento dos raios? Sai virtualmente e maior. Olha só o tamanho da imagem que eu consegui reproduzir agora em função deste objeto. Certo? Agora é só, uma imagem que saiu pequena, agora vai sair muito maior com essa associação de lentes. Certo? Então, isso aqui foi criado, certo? Como um instrumento. Então, é um equipamento, tudo bonitinho, as lentes lá no fim da aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma lente, entre aspas. Mas é tranquilo. Aí agora a gente pode botar um pouco da matemática aqui, ó. Eu tenho um aumento linear da lente objetiva. E a gente sabe que a fórmula do aumento é I sobre O. Aqui, ó, a gente sabe que a gente formou uma imagem 1, certo? Mas a nossa imagem final é essa imagem 2 aqui, certo? É isso que a gente vai enxergar. Mais próximo da gente, né? Bonitinho. Não é mais próximo, né? Maior pra gente. Mas o interessante é a gente dar uma olhada nessa. Aí eu tenho o aumento da ocular, que agora a nossa imagem que a gente vai enxergar, essa aqui, o nosso olho estaria aqui, tá? Seria I sobre O, por quê? Mas o O, por que tá aí 1? Porque esse 1 vai funcionar como nosso objeto, certo? Vai ser o objeto que vai ser aumentado aqui. E aí a gente pode fazer essa associação desses dois aumentos, que seria esse I1 vezes O, vezes I2 sobre 1. E aí fazendo essa associação, quer dizer que o aumento é a multiplicação do aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. Grava essa situação. Isso aqui a gente não vai, foi o que eu já te falei para vocês. A gente não vai ficar construindo isso aqui. Isso aqui é para conhecimento, certo? Poucos exercícios vão aparecer aqui. Então, é meio que óbvio também algumas coisas, né? Porque se aumenta uma vez, aumenta outra vez, a gente multiplica os aumentos. Então, é uma coisa que é uma progressiva e tudo mais. Então, acho que vocês não vão sofrer muito com isso aqui, não. E aí também a gente tem a parte da astronomia, que a gente usa luneta, todo telescópio. Olha só, eu tenho dois tipos de instrumentos astronômicos para a gente visualizar. Na aula online até a gente pode falar um pouco do contexto histórico, quem inventou, quem utilizou com mais destreza, no caso foi Galileu, tal, o que ele observou, isso aqui, e entra na parte histórica da física, não na parte específica, que é onde vocês são mais cobrados. Eu tenho uma chamada luneta refratora, onde eu uso duas lentes convergentes, uma objetiva e uma ocular. Ou também tenho o telescópio refletor, onde eu uso dois espelhos, um côncavo e um plano. Então são dois instrumentos diferentes.
Na apostila tem a foto para vocês, tá? A gente na aula online discute, eu mostro para vocês a diferença de cada um. E aí eu tenho o aumento da luneta, que é a razão entre o foco da objetiva e o foco da ocular. Isso aqui que vocês precisariam guardar. Então, por exemplo, para que serve isso? Onde eu vou usar? Só essa situação aqui. Então, para vocês é mais interessante. Agora, para vocês que não querem tanto seguir essa área de exatas assim, a gente pode chegar um pouquinho na área de biológicas. Falando um pouquinho do olho humano. Vou falar aqui numa parte bem simples, leiga, tranquila, calma, não precisa se esforçar muito. Eu só vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Olha só, essas são as partes básicas, não é tudo, tá? Então não vou dar uma de médico aqui, nem de biólogo, nem nada, mas vou mostrar para vocês aqui, ó. O que eu tenho aqui dentro do olho humano, certo? Eu tenho aqui, ó, músculos ciliares. Esse músculo aqui, ele serve para contrair ou para ficar dilatando, aqui no caso, o nosso olho, o nosso cristalino, que é a lente do nosso olho. Mas calma aí, vamos lá. Vamos falar primeiramente aqui, ó, da pupila. O que a pupila faz, certo? A pupila controla a intensidade de entrada de luz, certo? Lembra quando você vai lá no oftalmo dilatar a pupila? Exatamente, porque ele põe um alcolírio para dar uma dilatada na sua pupila para ver a quantidade de luz que entra, para ele conseguir analisar lá dentro do teu olho, a formação da imagem, tudo mais, ver a tua retina e assim vai. Aí eu tenho a córnea, que é a membrana que protege o olho. Isso é uma pelinha, sabe? Se você vai botar a lente de contato ali, você sente um pouquinho ali, né? É como se fosse uma pelinha entre tudo no olho, né? Como se fosse uma camadinha ali. Então é essa membrana que protege o olho inteiro. E aí, eu tenho o que aqui? Eu tenho o cristalino, que é exatamente a lente que vai convergir a minha imagem aonde? Na retina. A imagem que a luz entra pela pupila, passa pelo cristalino, que é a minha lente, forma a imagem formada aqui na retina, certo? E a gente sabe que vai formar invertido e tudo mais por conta da lente ser convergente. Que tipo de lente é? Uma lente biconvexa. A imagem vai se formar real, invertida e menor. Então a imagem se forma aqui reduzida, bonitinha aqui. E aí, o nosso cérebro, tá? O olho nada mais é do que um órgão bonitinho. Quem vai processar toda essa informação é o cérebro. E aqui a gente tem o nosso famigerado nervo óptico. Aqui que ele vai desinverter essa imagem, vai botar no tamanho que a gente está enxergando e tudo mais, tá? Isso aqui é tudo controlado, vamos supor que o cérebro é o nosso computador e isso aqui é só um instrumento, é só, vamos supor, o teclado, o mouse, é só um periférico que faz todo o serviço. Maravilha? Então essa aqui é a parte biológica do olho. Aí, como eu já comentei com vocês na aula anterior, algumas literaturas ainda usam isso aqui como anomalia da visão. E eu vou mostrar para vocês que assim, quem usa óculos não tem anomalia, não tem uma doença, não tem um problema. São particularidades da visão. Porque, olha só, a gente tem, para vocês aí que usam óculos, você pode ter miopia, hipermetropia, astigmatismo, entre algumas outras particularidades do seu olho. Porque o olho é um órgão. E ninguém tem os órgãos iguais, porque ninguém é igual a ninguém, certo? Aí no caso é que nem, o meu nariz pode ser menor ou maior que o seu, a minha perna, o meu pé, a minha cabeça, então são particularidades do corpo. E isso se aplica no olho e na visão. Então, na miopia, quem é míope tem o olho um pouco maior do que o tamanho habitual. Tá? E o que isso... Aí vamos agora generalizar. Quem tem miopia tem dificuldade para ver de longe. Por quê? Porque a imagem se forma antes da retina. Qual é a correção para quem tem miopia? Eu preciso usar uma lente divergente, aquela famigerada lente de borda grossa. Então, se você tem miopia, pegar o seu óculos e olhar de lado, você vai ver que a borda da lente do seu óculos é grossa. Aí, quem tem hipermetropia é um olho menor do que o habitual. Então, vamos para, eu sou hipermétrope. Quer dizer que você tem um olho pequeno, tem um olho pequenino, você não tem problema. Seu olho é um pouco menor, é tamanho de você, é genético, certo? Ou é hereditário, certo? Então não é um problema, é uma situação genética. A dificuldade de quem é hipermétrope é de ver de perto. A imagem se forma após a retina, atrás do olho. Então aí você tem problemas em ver esse tipo de situação. A correção é usar lente convergente, aquela de borda fina. E aí, vamos falar também agora da presbiopia. A presbiopia é a famigerada vista cansada.
Isso aqui depende de como você usa, assim, pode ser genético? Pode, mas normalmente é quem trabalha muito com a vista ou faz o quê? Depois de um tempo com a idade, há um relaxamento dos músculos ciliares ou um enrijecimento do cristalino, quer dizer que o músculo não consegue mais contrair ou relaxar o cristalino, que é a nossa lente, e aí a imagem vai começando a ter problemas, a gente começa a ter problemas de visão. Sintomas parecidos com hipermetropia, certo? E a correção é usar a lente bifocal, porque aí a gente vai ter que contrair, relaxar, aí é uma lente, diga, um pouco mais cara, certo? Porque é mais trabalhada. E aí eu também tenho o astigmatismo. O astigmatismo é quando a gente possui irregularidade da córnea, certo? É uma córnea um pouco mais ovalada. Isso aqui pode ser característica genética? Pode. Mas também pode ser por acidente. Vamos supor, você quando criança machucou o olho, perfurou alguma coisa, aí deu uma cicatriz, por exemplo. E essa cicatriz deu uma distorcida na área do teu olho, na forma, e isso ocorre, e isso acaba te dando uma divisão distorcida. E o tipo de lente para isso é chamado de lente cilíndrica. Então, mas como é que eu sei diferenciar isso? Ou como é que eu trabalharia isso aqui? Como é que eu construiria uma lente? Aí, para você que é dono de ótica, a gente tem aqui a famigerada equação dos fabricantes de lentes. A convergência, né, que a gente sabe que é a unidade que a gente vê se a lente é mais convergente ou mais divergente, aí que é 1 sobre o foco, isso a gente já viu na aula anterior, e aí ele faz toda essa fórmula aqui, certo? Aí é o índice de refração da lente, o índice de refração do meio, isso aqui é matemática, isso aqui foi uma situação, uma fórmula, tá? Isso aqui é industrial, isso aqui você põe num programa de computador, numa máquina, e ele vai lá e ele resolve isso aqui para vocês. Isso aqui usou toda a parte geométrica da coisa, para vocês não é tão interessante. É só você dar uma analisada nestes valores aqui e substituir quando for necessário. Maravilha? Então, essa foi a aula teórica. Na aula de amanhã, a gente vai dar uma conversada, tudo mais, ver onde você aplica, como você aplica, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta do próprio cotidiano, meu óculos, meu tio, minha lupa, enfim. Aí amanhã a gente dá uma conversada sobre isso. Maravilha? Então por hoje é só.